aniversário e resolvi fazer esse bolo para vir comemorar junto com vocês. Em forma de gratidão, eu vou ensinar vocês a fazer esse rocambole invertido. Aqui eu fiz ele pequeno, mas você pode dobrar a receita e fazer ele do tamanho que você quiser. Ele fica simplesmente delicioso porque ele é uma massa fininha, com muito recheio de cream cheese e geleia de morango. Eu sou Camila Serafim, eu vou te ensinar a fazer bolos perfeitos do zero, desde a massa até a decoração. Então se você quer aprender a fazer bolos perfeitos, vem comigo. Então vamos à receita. Essa massa de pão de ló é um pouquinho diferente, porque geralmente massa de pão de ló levam apenas 3 ingredientes: farinha, ovos e açúcar. Mas nesse eu vou colocar um pouco de água morna, que vai ajudar a dar uma estruturada nessa massa, e vou utilizar também o fermento em pó. E para aromatizar eu vou utilizar extrato de baunilha. Então aqui na batedeira eu vou começar batendo os meus ovos com o açúcar até ficar um creme bem fofo e esbranquiçado. Então aqui no bol eu vou colocar os ovos, o açúcar. Aqui eu vou utilizar apenas açúcar refinado, porque essa é uma massa de pão de ló branca que eu vou fazer. Se eu utilizar o açúcar mascavo, vai acabar interferindo na cor, então eu vou utilizar apenas o açúcar refinado. Se você quiser utilizar o açúcar cristal, o branquinho, você pode. E agora eu vou levar para bater, e eu começo sempre batendo os ovos com açúcar na velocidade mais baixa da batedeira, e conforme vai criando uma espuma, eu vou aumentando essa velocidade. Se você começar a bater os ovos na velocidade mais alta, pode ser que seus ovos se assustem e não crie espuma, não vai dar aquela estrutura fofa que os ovos, quando batidos, dão. Se você quiser fazer na mão, você pode, só vai ter que ter um pouco mais de braço para poder fazer isso, ou aquela batedeira de mão também dá, se você não tiver uma batedeira planetária, também vai dar super certo. Então eu vou levar os ovos para bater. Outra dica importante também é você garantir que o bol da sua batedeira vai estar bem limpo, sem resíduo de gordura, porque se tiver sujo de gordura, os seus ovos não vai dar volume, tá? Isso vai atrapalhar no desenvolvimento dos nossos ovos, então não vai criar espuma, então vamos bater. Pronto, já tá bem fofinho, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Ele não fica tão firme igual quando você bate só as claras e neve, por conta das gemas. Porque como a gema ela contém gordura, ele cria uma espuma, fica bem fofinho, mas ele fica mais líquido mesmo, tá? É diferente de quando você bate as claras até ficar o ponto de neve e depois você acrescenta as gemas. Se você quiser fazer assim, você pode também, mas aqui nessa receita, como eu vou utilizar água, já é o que vai dar mais volume também para essa quantidade de massa. Então, eu resolvi fazer essa massa de pão de ló dessa maneira, batendo já os ovos inteiros com o açúcar, tá? Então, ele dá volume, mas ele não fica tão grande e firme como se você tivesse batido as claras separadas. Então, agora, com a batedeira ligada na velocidade baixa, eu vou acrescentando a água aos poucos, bem devagar. Essa água ela está morna, igual uma madeira de bebê, tá? Você coloca o dedo e aguenta com o dedo aqui dentro, ou segura aqui fora e sente que tá morninha. Não pode estar fervendo, não precisa. E também lembrando vocês que depois eu vou deixar a receita completa aqui na descrição do vídeo. Então corre ali e já anota essa receita para você não perder, porque eu tenho certeza que quando você fizer essa massa de pão de ló, você vai amar o resultado e você vai querer sempre utilizar. Então já corre ali e anota tudo bem certinho. Eu vou ligar a batedeira na velocidade baixa e acrescentar minha água bem devagar. A água é só até misturar mesmo, não precisa ficar batendo muito, porque senão a gente vai acabar perdendo o volume dos ovos que nós temos aqui e nós não queremos isso. Então agora eu vou retirar o bol da batedeira e vou colocar a farinha de trigo e misturar com a ajuda de um fouet. Antes de eu acrescentar a farinha de trigo, eu vou colocar umas gotinhas de extrato de baunilha. Você pode saborizar essa massa com o que você quiser, raspas de limão, essência de nozes, de laranja, do que você preferir. Raspinhas da laranja também você pode. Se você quiser utilizar o suco do limão junto com a água, você pode também, só que lembre sempre de deixar a mesma quantidade de líquidos. Então agora, com o auxílio de um fouet, eu vou dar uma misturadinha aqui nesse extrato de baunilha e vou pegar minha peneira e com a peneira eu vou peneirar a minha farinha de trigo. Eu vou colocar em duas partes. Coloco metade da farinha, peneiro, misturo delicadamente porque eu não quero perder esse volume que eu dei aqui. Então eu vou misturar bem delicadamente.
E agora eu venho com o restante da farinha e peneiro novamente. Mesma coisa, de baixo para cima, do centro para fora, e vai misturando bem delicado. Prontinho, a minha massa já tá bem misturadinha, olha, ela fica bem mole, ela não fica uma massa muito firme, tá? A massa de pão de ló, ela é uma massa mais fluida, mais líquida mesmo. Então, não coloque mais farinha de trigo se você ficar com medo de que ela tá muito mole, porque senão você vai pesar essa massa. Então, agora eu vou reservar ela aqui de ladinho e eu vou untar a nossa forma. A forma que eu vou utilizar aqui é essa. Se você tiver uma forma mais baixinha, aquelas próprias para essa massa para rocambole, você pode fazer nela. Eu vou fazer nessa daqui, que é a que eu tenho, e depois eu vou deixar a medida bem certinho para vocês aqui na descrição do vídeo também, junto com a receita completa. Então aqui eu vou untar apenas o fundo da forma. Eu gosto de usar desmoldante, o meu é esse aqui da Iceberg Chef. Você pode utilizar o que você preferir, o que tiver lá na casa de confeitaria quando você for comprar. Eu acho que vale super a pena, até para quem é dona de casa e faz bolo só de vez em quando, porque ele dura bastante e a praticidade dele é ótima. Assim, você só pega, esfrega aqui no fundinho e está pronto. E agora, para garantir que nós vamos conseguir desenformar essa massa com perfeição, eu vou forrar o fundo dessa forma com papel manteiga, tá? Vou medir aqui, vou colocar uma quantidade, só um pedacinho. No fundo da forma mesmo, só para conseguir desenformar depois com mais facilidade, tá? Como já tem o desmoldante ali, vai ficar super fácil da gente colocar esse papel no fundo da forma. Prontinho, daí ela fica assim, com o papel manteiga no fundo. Então agora eu vou acrescentar o fermento aqui na minha massa. O fermento eu nunca abro antes, eu já expliquei pra vocês o motivo. Porque se ele ficar muito tempo em contato com a umidade do ar, ele vai acabar perdendo o seu efeito, porque a umidade vai fazer com que ele vá reagindo ali no recipiente aberto que você deixar. E quando a gente colocar ele na massa do bolo, ele não vai funcionar como é para funcionar, tá? Então aqui eu misturei bem delicadamente também. E agora eu vou colocar na forma e vou levar para assar. Lembrando vocês que eu não pré-aqueço o forno, já falei aqui outras vezes quando eu fiz massa no vídeo, porque eu não quero que essa massa entre no forno e leve um choque térmico. Quando você coloca lá dentro, a forma, a massa está fria, o forno muito quente, vai dar um boom no seu fermento e o seu bolo vai acabar criando uma barriga aqui em cima. E nós não queremos isso, nós queremos um bolo bem retinho. Então, eu coloco o bolo para assar no forno ainda frio. Eu ligo o forno e coloco a massa. Pode fazer que vai dar super certo. Se você já assou o bolo assim, deixa aqui nos comentários pra mim qual foi o resultado e diz pra mim se deu certo ou não. Então agora eu vou trocar o meu fouet por uma espátula. Com a espátula eu vou verificar se eu peguei toda a massa do bolo, se eu raspei bem o fundo, se não ficou nenhuma parte de farinha ali. E vou levar essa forma pra assadeira. Vou mostrar pra vocês como ficou. Agora é só dar uma espalhadinha na massa aqui na forma. Não se assustem com a quantidade da massa, porque ela tem que ficar uma massa bem fininha mesmo. Então agora eu vou levar essa massa para assar. Ela vai assar em mais ou menos 30, 40 minutos no meu forno, que eu asso a 230 graus. Aí na sua casa você vai precisar conhecer o seu forno para saber qual é a temperatura ideal dele para assar uma massa. No meu é 230 graus, eu asso de médio para alto. E nessa temperatura ele vai levar aproximadamente 30 minutos para assar. Então assim que estiver pronta, eu venho aqui mostrar para vocês como que eu vou desenformar e eu já vou enrolar ela num pano úmido para que depois fique mais fácil de a gente conseguir fazer o rocambole sem que essa massa quebre. Então ele vai passar e depois eu venho mostrar. Pronto, a massa já está assada, a forma ainda está bem quente, eu acabei de tirar do forno. E agora nós vamos desenformar essa massa e eu vou colocar ela sobre um pano úmido. Eu peguei uma toalhinha de louça, um paninho de louça bem limpinho e umedeci. Ele está úmido, então eu vou desenformar essa massa aqui em cima, porque nós já vamos dar uma enrolada nela para que ela fique depois já com um formato bem certinho do nosso rocambole. E se a gente deixar para enrolar ela depois de fria, ela pode rachar. Então se a gente faz isso que eu vou mostrar para vocês agora, fica mais fácil da gente enrolar ela depois. Então a forma tá quente, eu vou simplesmente virar ela aqui e nós vamos enrolar.
Eu vou virar ela, vai ficar mais fácil, assim, isso. Ela é uma massa que não cresce muito, ela fica bem baixinha mesmo. Então não se assustem. Aqui a gente só vai tirando o papel manteiga. Eu vou enrolar ela com o próprio papel manteiga, tá? Não precisa tirar o papel manteiga daqui não. Então aqui nós vamos enrolar a nossa massa. Cuidado, com bastante delicadeza, pra gente não quebrar. Não precisa enrolar muito fechadinha agora nesse momento, tá? É só para que a gente possa dar esse movimento para ela de rolo mesmo. Então, ó, enrolou, deixa assim, vou enrolar até o final aqui da toalha. É só enrolar e deixar ela assim enroladinha agora. Ela vai esfriar, quando estiver bem fria, eu vou vir rechear e colocar a nossa cobertura. Pronto, então agora nós vamos rechear o bolo, a massa já esfriou completamente. Aqui eu tenho um recheio de cream cheese, que eu já ensinei aqui no canal, e também uma geleia de morango. Quem me conhece sabe que eu sou louca por bolo com geleias. Eu adoro porque dá uma quebrada no doce do bolo. Eu já fiz ele aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da geleia e do recheio de cream cheese. Eu só quis hoje mesmo vir mostrar uma outra forma de fazer um bolo, de fazer esse rocambole, e é o meu bolo de aniversário, e eu quis fazer um bolo mais simples possível, mas com um charme todo diferente e especial. Então agora eu vou desenrolar o meu bolo, a minha massa do bolo, né? Bem devagar, bem delicadamente. Cuidado porque ele dá uma grudadinha na toalha, tá? Então abre com bastante cuidado. Ó. Isso é só para que a gente possa enrolar ele depois bem tranquilo, tá? Primeiro aqui eu vou colocar a geleia. Então vamos dividir essa geleia para que ela caiba no nosso bolo todo. Não precisa molhar a massa, porque a geleia já é úmida, né? A gente não vai deixar essa geleia muito seca. Então ela já vai trazer uma umidade para nossa massa. Pronto, geleinha bem espalhada. Agora nós vamos colocar o nosso cream cheese. Esse meu cream cheese ficou com umas bolinhas, umas pelotinhas, mas é da Raspinhas do limão siciliano. O outro que eu ensinei pra vocês aqui, eu saborizei com extrato de baunilha. Mas esse eu quis saborizar com raspinha de limão siciliano, porque eu fiz uma massa de baunilha, então eu não quis colocar mais baunilha no recheio também, tá? Vamos deixar um pouco de cobertura pra gente poder decorar depois, tá? Um pouquinho de recheio. E agora, com o auxílio de uma espátula angular, nós vamos espalhar esse recheio. Cuida, não leva muito nas bordas, porque depois a gente vai enrolar e esse recheio acaba dando uma subida. Agora eu vou fazer um corte daqui até o outro lado. E aqui a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte dessa, vou virar aqui que vai ficar mais fácil. Aqui está meu prato, vocês estão vendo? Por mais pra cá, né? Então eu vou pegar esse primeiro rolinho aqui, vou enrolar. Dá para não pressionar muito, para o nosso recheio não vazar. Garantiu que soltou tudo? Vira. Virou, leva lá no prato, põe no meio do prato. Que medo, gente. Mas deu certo. Fiz sujeira? Fiz. Mas agora a gente limpa. Ó, aqui ó, pega aqui, espalha pra cá. Não tem problema. Vamos pegar toda essa parte. Cuidado para não quebrar, tá? Ó, coloca ali aonde terminou e vem continuando o nosso círculo. E agora nós vamos soltar a última parte. E vamos fazer a mesma coisa. Daí agora eu vou começar daqui, da onde terminou esse cantinho de massa aqui, ó. Acabou aqui. Depois eu vou colocar uma folha de acetato aqui, enquanto ele vai pra geladeira. Cuida, pega inteiro, cuidado pra não quebrar, que é uma massa bem fofinha. Deixa eu virar o prato.
Coloca ali onde terminou e vai enrolando, ó. Agora nós vamos pegar uma folhinha de acetato, porque eu quero que esse bolo fique bem certinho, né? Então eu vou pegar essa folhinha de acetato e vou passar em volta do meu bolo. Não vou pressionar muito, tá? Bem de leve mesmo. Só pra eu dar uma ajeitadinha nele e ele pra geladeira ficar bem firme. E pronto. Agora, com a ajudinha de uma colher, eu vou limpar aqui em cima. Sujeirinha que ficou. Eu quero que ele fique mais retinho possível. Então pronto, agora que ele está assim, eu vou levar ele pra geladeira, assim, embaladinho no plástico filme. Eu vou cobrir ele aqui. Eu vou cobrir ele com um saquinho desses de freezer, pra não correr o risco de pegar nenhum cheiro lá da geladeira, tá? Então eu vou tampar ele com um plastiquinho aqui, ó. E nisso eu já dou uma ajudadinha pra dar uma nivelada. Então eu dou uma apertada, ó, vai tudo pro seu devido lugar. Eu vou fazer esse bolo naked, eu não vou fazer cobertura nele, tá? Eu vou apenas decorar ele depois com alguns morangos e a própria cobertura. Mas primeiro eu vou levar ele pra geladeira, deixar ele firmar bem e depois eu venho fazer a decoração junto com vocês. Prontinho, meu bolo já está gelado e agora nós vamos fazer a decoração. Esse bolo ele ficou bem pequeno porque eu não vou fazer uma grande comemoração. Então eu quis fazer um bolinho bem pequeno mesmo, só para não passar em branco, pra gente poder comer aqui em casa e cantar o parabéns. Eu não gosto de deixar passar em branco assim, sem fazer nada. Então eu fiz bem pequeno. Se você quer fazer ele maior, é só você fazer 2 receitas, dobra a receita. E então você vai continuar enrolando ele aqui, fazendo o rolinho, tá? E assim você consegue deixar ele um pouco maior. E ele é um bolo um pouco mais rústico mesmo, ele não fica um bolo com aquele acabamento perfeito, lisinho, um bolo espatulado. Então aqui, pra decoração, o que eu vou fazer? Vou pegar uma manga de confeitar. Eu tenho um bico de confeitar. Esse meu bico aqui é o 4B da Wilton. Ele é esse biquinho aqui todo serradinho na ponta. Eu vou pegar o restante aqui da minha cobertura que sobrou e vou colocar aqui dentro da manga de confeitar. Essa cobertura, para você usar no bico, ela precisa estar em temperatura ambiente, tá? Colocar ela na geladeira, vai ficar mais difícil de você utilizar ela aqui no bico. Vou escolher um lado que eu vou decorar. Eu vou decorar a parte que fica para trás, onde ninguém vê. Então eu vou decorar essa parte aqui, que fica o fechamento do bolo. Fica uma parte mais feinha, assim, não tão bem acabada, né? Então eu vou decorar essa parte aqui, porque quem bate foto de frente pra cá, essa parte não vai aparecer. Vai aparecer essa parte aqui que tá mais bem acabada. Então eu vou fazer apenas umas pitancas aqui. Pressiona e solta. E agora aqui eu tenho uns morangos, que eu vou cortar eles em 4. Eles já estão higienizados, eu deixei o cabinho, tá? Eu vou cortar em 4. Pronto, então esse foi o meu bolo de aniversário, espero que vocês tenham gostado. Foi um bolo super simples, mas que representa muito pra mim nesse ano 2022. Que pra mim foi um ano transformador, muitas coisas aconteceram e eu tenho certeza que muitas coisas melhores ainda irão acontecer no próximo ano que está por vir. Pra mim, até aqui, eu tenho apenas a agradecer os meus 41 anos vividos e eu agradeço a cada um de vocês que tem me seguido até agora, visto todas as minhas receitas, gostado, me dado vários feedbacks. Eu quero dizer que eu estou aqui aberta para aprender cada vez mais e para poder cada vez melhorar e trazer receitas melhores ainda para vocês. Gratidão, um beijo no coração e até a próxima!